E para 2013, um dos desafios do Executivo é, obviamente, também tentar atrair mais investimento para Portugal e tornar a economia mais competitiva. O Executivo já apresentou uma série de medidas. Na semana passada surgiu também a possibilidade do IRC vir a ser reduzido para um valor de 10%, isto para novos investimentos. Ora, para comentar esse tema está em estúdio Luís Magalhães, da KPMG. Luís, muito boa noite, obrigado por estar aqui. Uma proposta deste género, a avançar, que impacto é que poderia ter na captação de investimento? Bom, é expectável que tenha um impacto considerável e relevante. Como já várias vezes falamos, é óbvio que um decisor, seja enfim, um gestor ou um empresário, quando pondera mover, manter, deslocar ou não operações, não tem em conta apenas os impostos, isso é evidente. A lei laboral é importante, o sistema judicial é importante, os chamados custos de contexto, tudo isto enfim, releva seguramente na decisão de quem tem que tomar essas opções. Mas também não podemos ignorar que este fator é e sempre foi muito importante. E, portanto, enfim, eu acho que Portugal está a perceber. Ainda há pouco vi uma peça que alguém declarava que falta visão de médio e longo prazo. É justamente isso. Portanto, Portugal tem convivido, não só Portugal, mas o nosso país tem convivido durante demasiado tempo com países no mesmo espaço da Europa que concorrem connosco por via fiscal. E, portanto, chega uma fase da vida em que nós, enfim, é sempre bom que sejamos bons alunos, mas às vezes também é preciso diferenciar pelas vias que temos. E esta é uma delas. Infelizmente ou infelizmente, a moeda hoje é a mesma, os mecanismos que estão ao nosso dispor não são muitos, mas ainda temos este. E, portanto, desde que respeitemos as regras comunitárias que definem em que termos são aceitos os auxílios de Estado, desde que sejam medidas que não tenham impacto negativo na receita, e, sobretudo, voltamos ao ponto do costume sempre que nos encontramos, desde que sejam medidas orientadas para as pessoas, para criar emprego, digamos, é algo que devemos ponderar. E é isso que está a ser feito. E, enfim, eu estava anteontem a ver as notícias sobre uma deslocação de uma fábrica da Ford, da Bélgica para Valência, justamente, e pensei, enfim, presumo que neste momento haja um conjunto de famílias, uns milhares de famílias belgas preocupadas e uns milhares de famílias espanholas satisfeitas e animadas. E eu gostava muito que fossem portuguesas, essas famílias. E, portanto, acreditamos que este tipo de medidas podem ajudar. Mas é esse tipo de argumento que Portugal vai ter de invocar para conseguir avançar com uma taxa destas? Porque quando olhamos, por exemplo, para a questão da Irlanda, que tem uma taxa de IRC de 12,5%, o país foi muito pressionado a partir do momento em que teve o memorando de entendimento para precisamente alterar essa taxa, mas subindo essa taxa de forma a ficar mais em linha com o que se pratica na média europeia. Será possível Portugal ter uma taxa tão diferenciada? É verdade que a Irlanda foi pressionada, mas não se deu. Mas resistiu. Bom, Exato. primeiro ponto. Segundo ponto, ao longo deste trabalho que temos vindo a fazer, naturalmente que o tema comunitário, como disse já, foi ponderado. O regime de auxílio de Estado, porque é isso que está aqui em causa, o regime de auxílio de Estado contempla um conjunto de regras, é um regime muito complicado, que permitem que situações como aquela que Portugal está a viver, e a Irlanda, adotem medidas e regimes desta natureza. Como sabe, enfim, já outras pessoas no passado falaram sobre opções políticas deste tipo. O deputado Miguel Frasquilho, enfim, creio que há 10, 12 anos, estava no governo e insistiu muito no chamado choque fiscal à data. A ideia, na altura, colheu o apoio de muitas pessoas, outras não, mas a conjuntura portuguesa e europeia, e mesmo mundial, não era esta. E, portanto, enfim, à luz das regras comunitárias que tratam e que regem os auxílios de Estado, hoje, de acordo com os especialistas que estão a trabalhar connosco nesta matéria e que são especialistas que estiveram presentes na DGCOM, em Bruxelas, e conhecem este regime passa. Mas, Luís, olhando passando este regime, teremos aqui uma inversão no que tem sido a trajetória em termos de IRC, ao mesmo tempo que no IRS continuamos a ter aqui um incremento. A política do Governo passa a ser essa, assegurar mais receita do IRS e com isso conseguir ter uma almofada para eventualmente descer esta receita do IRC? Ou nem se coloca essa questão de uma redução da receita do IRC também? Bom, vou-lhe dizer duas coisas. Quando à primeira parte da pergunta, não sei responder. Eu não estou a falar em nome do Governo, como é evidente, estou cá em título puramente técnico e não passa disso. As opções políticas são sempre do Governo. A decisão de avançar ou não será sempre do Governo, como é evidente. Mas há sinais claros, como da última vez que estivemos juntos também já falamos,
de que as pessoas perceberam e compreendem mas compreendem os sindicatos, compreendem os empresários, compreendem seguramente os cidadãos, que o percurso que estávamos a seguir, enfim, não seria suficiente para inverter a tendência negativa que o país vive. Basta ver a execução orçamental de setembro. Mais uma vez, a receita fiscal desceu mais do que era esperado e, portanto, claramente este caminho que eu creio que comentamos na última vez que estivemos juntos, de aumentar as taxas nominais de imposto, desta vez do IRS, aproximando para níveis que nós apelidamos de incomportáveis, do meu ponto de vista pessoal, não surtirá os efeitos que são esperados. O que se pretende com isto é justamente o inverso. E a tal estratégia que há pouco mencionei, citando alguém, não nomeando, mas citando, de médio e longo prazo, eu creio que está em linha com a segunda parte da sua pergunta. Ou seja, vamos tentar, no fundo, atrair o quê? Atrair investimento de forma massiva. O regime, depois podemos à frente, se quiser explicá-lo rapidamente, é um regime simples, é um regime que não discrimina e, portanto, é um regime a que empresas portuguesas e estrangeiras podem aceder. E, por consequência, é esperado que haja, digamos, uma criação de riqueza, de crescimento económico, que crie emprego, que cria receitas. Eu lembro que lhe disse da última vez que basta de falar em desemprego porque ele não desaparece. Basta de falar em impostos porque eles não aparecem. E, portanto, nós acreditamos que é atacando a montante do problema, criando, de facto, crescimento económico, trazendo para Portugal empresas, as tais que vão para Valência, que vão para outros países, enfim. É isso que cria emprego, é isso que aumenta a receita. E a seguir, se calhar, a sua pergunta tem resposta. Bom, chegou a altura de deixar de ter níveis de IRS incomportáveis. Mas, e vamos então olhar para esse modelo para perceber aqui o que é que pode estar em causa. Estamos a falar de uma redução para novos investimentos, com um valor que ainda não estará totalmente definido, mas deverá rondar os 3 milhões de euros. Não é? Portanto, valores acima dos 3 milhões de euros, e isto durante um período de 10 anos de benefício. Eu julgo que é fácil explicar o regime e é fácil percebê-lo. No fundo está aqui em causa o quê? Todo o investimento produtivo novo que seja desenvolvido em Portugal por empresas que sejam constituídas a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2017, portanto durante 5 anos, tem durante 10 anos uma taxa de IRC de 10%. Não é só isto, há outros benefícios também, que enfim, são menos emblemáticos, mas também são muito importantes. E, portanto, é uma estabilidade que se confere a quem investir de novo, investimento produtivo novo, é uma expressão técnica, mas enfim, que significa que, no fundo, se você quiser arrancar com uma fábrica de sapatos quando antes fazia medicamentos, é elegível. Se você quiser arrancar com um banco quando hoje faz agricultura, é elegível. Se fizer o inverso, também é verdade. Perguntar-me-á, e esta pergunta muitas vezes as pessoas fazem, e enquanto crítica, que eu percebo, mas porquê que então o regime não é aplicável a toda a gente? Porquê que não se aplica também a quem já está em Portugal? Porque isto, de algum modo, discrimina face aos empresários que já cá estão. Bom, compreendo, percebo e aceito a crítica, como é evidente, embora a minha opinião para isto não serve de nada. Enfim, estou a dizer o que acho pessoalmente, o que importa são as opções políticas. Mas a questão é a seguinte, nós tínhamos que arranjar um equilíbrio entre enfim, um conjunto de preocupações. Primeiro, não nos deixavam que houvesse impacto negativo na receita. Portanto, obviamente que se esta medida fosse aplicável a quem já está a operar em Portugal, em princípio, a receita do IRC desceria. O valor de 3 milhões de euros que referiu como sendo o mínimo de investimento produtivo novo para aceder ao regime, poderá eventualmente também, e seguramente que vai pôr de fora do regime, algumas PMEs, pelo menos P's, as M's, enfim, logo veremos. E, portanto, enfim, porque não também as empresas mais pequenas que investam 1 milhão de euros? Porque 1 milhão de euros é muito dinheiro. Isto tem a ver com uma outra preocupação que está muito vincada no regime e no programa tal como o desenhamos, que tem a ver com a preocupação de não permitir que haja abusos nem fraudes aproveitando este regime. Porquê? As empresas que forem elegíveis para este regime vão estar sujeitas a um escrutínio apertadíssimo. Primeiro, digo isto admitindo que o Governo aprova esta medida, como é evidente, tal como ela foi pensada. Primeiro, são empresas que vão integrar o chamado Cadastro Especial de Empresas. Isto é, são empresas que são fiscalizadas e acompanhadas por uma equipa de elite da Direção-Geral dos Impostos, a chamada Autoridade Tributária agora. Ou seja, são escrutinadas de uma forma muito vincada. Segundo, as transações que estas empresas farão vão estar obrigatoriamente sujeitas ao regime dos preços de transferência e documentadas e apresentadas à máquina fiscal. Terceiro, diferentemente do que sucede hoje em dia, em que, enfim, quando alguma coisa de mal acontece, de errado é feito, a sanção hoje em dia é repor o imposto em falta e pagar juros de mora, as sanções que estão previstas neste regime para quem o violar são violentas.
Enfim, temos mais, podíamos continuar, não quero uma sala com aspectos técnicos, mas isto para dizer o quê? De facto, eu reconheço que poderíamos ir mais longe, reconheço que poderíamos não discriminar tanto entre quem já está cá e quem vem de novo, ou quem investe de novo, mas há aqui um compromisso que tínhamos que assegurar. É que se, deixa-me dar um exemplo, se amanhã eu abrir um quiosque no Chiado, ou na Avenida dos Aliados, de novo, porque é que isto não é elegível? Porque eu não consigo pôr a DGCI a fiscalizar todos os quiosques do país, todas as mercearias do país, todas as garagens do país. Portanto, houve um equilíbrio entre pragmatismo... Temos de falar de um leque necessariamente mais pequeno. Mas o objetivo, essencialmente, é trazer empresas de fora para Portugal. Quando olhamos para este modelo que está aqui desenhado. O objetivo é assegurar crescimento económico. Esse é o objetivo. E, portanto, empresários, sejam eles portugueses, sejam eles europeus, africanos, chineses, o que for. Você sabe que, enfim, a notícia saiu na Reuters na sexta-feira, depois do almoço. Eu ia dizer que você não calcula, provavelmente calcula. O feedback que já tivemos, entretanto, em 3 ou 4 dias. Porque quando se anuncia a nível mundial, e essa eu diria que talvez é um dos pontos mais importantes deste regime, quando você anuncia a nível mundial que Portugal admite implementar uma medida deste tipo, isto mexe o ponteiro e chama a atenção de quem decide. E, por consequência, enfim, a expectativa é grande, logo veremos. Mas quando olhamos para as empresas que, de facto, já cá estão, já aqui falámos também várias vezes que há muitas empresas portuguesas que não chegam sequer a pagar IRC. Para essas empresas, que tipo de medidas é que podem ser desenhadas também para ajudar a estimular o crescimento dessas empresas? Essa é uma parte, é uma componente que ainda precisa de ser trabalhada nestes Seguramente. nestes Este pacote não trata de todo essa preocupação que o Ruben acabou de mencionar. E, portanto, as empresas que hoje estão a operar em Portugal e que não pagam IRC, não pagam por um de 2 motivos, pelo menos. Não pagam porque podem ter prejuízo, enfim, infelizmente real, e portanto, prejuízo contabilístico, que não releva, que relevante fiscalmente não dá origem à apuramento de coleta, ou podem não pagar impostos porque, apesar de ter algum resultado positivo, há um conjunto de benefícios que já existem e que se manterão em vigor, que permitem que não paguem imposto. Portanto, mas são coisas completamente distintas, que não têm nada a ver uma coisa com outra. De resto, deixe-me sublinhar o seguinte, este regime não é cumulativo com mais nenhum benefício. Dito de outro modo, uma empresa que se candidata a este regime, que se candidate não, porque o regime é de aplicação automática, que beneficie deste regime, não beneficiará de mais nada. Portanto, os regimes que há para outro tipo de investimentos não são cumulativos com este pacote. Luís, muito obrigado pela presença na História Económica e por estas explicações.